Uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe essa tarde, que Deus abençoe vocês no trabalho de vocês, que Deus esteja sempre no controle de todas as coisas. Agora eu vou para o quê? Vou soltar um sonho, uma mensagem que Cristo mandou ao tempo católico, e vou soltar Santas Escrituras exclusivamente para vocês. Não só isso, vou soltar Santas Escrituras e vou falar para vocês um mandamento que o Senhor nos deixou lá no livro de Êxodo, para não ter idolatria, e também aqui no livro do Apocalipse. E o Senhor vai vir com fúria sobre esse templo. Vocês se convertam, saiam daí, e se eles não quiserem mudar, tem que sair, ou então vocês vão ser consumidos junto com esses templos. Arrependei, procurai o Senhor enquanto se pode achar, né? Enquanto ele ainda não veio, tá prestes a vir, ó. Jesus apareceu para mim me mostrando a volta dele. Vocês acordam que o Senhor está voltando sobre a terra. O Senhor está vindo sobre a terra e vai pegar muitas pessoas de surpresa, muitas pessoas mesmo de surpresa. Vocês prestem atenção. Mas vocês foram avisadas, porque as pessoas fizeram o ouvido de mercador. Por quê? Porque no tempo do dilúvio, como o Senhor deixou profetizado na Bíblia, que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio, Noé estava falando com o povo. E o dilúvio veio e matou a todo mundo, mas aquele povo foi avisado da grande mortandade que ia acontecer, mas ninguém deu ouvido. Espero que vocês se acordem. Aquela ovelhazinha que se afastou da casa do Senhor, volta para o Senhor. Aquela pessoa que sente vontade de aceitar Jesus, corre. Não perde tempo. É o conselho que eu te dou. Cristo está voltando, Cristo está às portas. Ó. Vou soltar logo o sonho. Olha, eu sonhei que eu estava numa estrada. Carroçal. Mato de um lado, mato do outro. Jesus no nosso meio. Vi uma mulher do lado e eu vinha em espírito como Senhor. E ele chegou para mim e disse assim: tu vai na igreja católica e fala pra eles toda a verdade. Não é que o Senhor tampou a boca, que o Senhor falou isso, que parou, o inimigo saiu dentro do mato com ódio, o medonho dele avançou em cima dele. E ele chegou, o Senhor saiu guerreando com ele, disputando com ele. Assim, quando o Senhor deu um empurrão dele bastante grande, ele se afastou bastante, a mulher que estava com o Senhor, pegou a mão do Senhor, puxou pro nosso lado. E ele veio de lá pra cá com ódio, medonho para pegar o Senhor de novo. Na hora que ele veio, ele estacou por cima de um escudo transparente. Nesse momento, o Senhor desapareceu e eu fiquei com uma mulher no ringue. E presta atenção que eu vou falar pra você. Eu vi que ele não transpassava o escudo. Eu olhei pra trás, eu vi que ele não passava. Eu continuei o meu caminho. Eu cheguei lá na porta da igreja católica e disse assim: meu Deus, como é que eu vou conversar com esse povo? E é igualzinho eu faço. E eu fazia, não faço isso mais não. Porque o que eu vejo dentro do templo católico é horrível. Vou continuar, ó. Eu cheguei, peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja por fora. O pecado não tá mais só dentro da igreja, tá o quê? Na casa dos fiéis. As imagens de escultura estão dentro da casa dos fiéis. Hoje em dia não tem um fiel que esteja lá dentro da casa católica que não tem uma imagem de escultura. Então, o pecado dominou todos os fiéis. Por isso que tá sendo difícil de tirar. O Papa tirou, não foi? Todas as idolatrias, a mãe do Senhor. Mas o que? Continuaram. Não pararam. Ele falou que era para dar só adoração ao Senhor, que só Ele pode nos salvar. Por que os padres viram as costas para quem mandou isso? E quem mandou ele fazer isso foi o Senhor. Por que vocês estão agindo ao contrário? Presta atenção, ó. Bora pra cá, ó. Soltei o sonho para vocês, agora eu vou soltar Santas Escrituras. Cuidado, eu tô lendo um livro do Apocalipse, é a sentença. Vocês sabem quem é a Babilônia? A Babilônia é o templo católico. Presta atenção no que há dentro dela, que dá para vocês compreenderem e entender, entendeu? E sobre esse tempo tem uma sentença terrível. Eu vou soltar outro sonho, que é justamente sobre esse tempo. Eu sonhei que eu estava dentro de uma casa. E essa casa estava fundada em cima de um vulcão. E eu vi que as paredes dessa casa, como é que eu quero dizer, meu Deus? Ela se rachava todinha, o vulcão se evaporava embaixo dela e ela se rachava todinha. Na hora que ela se rachou todinha, eu me apavorei. Eu disse, eu vou sair daqui de dentro, não vou ficar aqui mais não. Vou sair daqui. E na hora que eu saí, eu ia passar por dentro d'água, não tinha mais água lá. Aí você já cai a ficha de vocês, que é o quê? Lá pra banda de Israel, onde o rio tá seco, né? Então, eu era pra me passar por dentro d'água. Eu passei, foi na areia, andando. Então, aí eu me acordei. O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Casa representa um templo. E mulher dentro de uma casa representa uma religião. E essa casa,
E esse templo do Senhor em cima de um vulcão, vocês prestem bem atenção. A mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? E não é da agora não, já tá com uns tempos que eu tô falando sobre isso, batendo nessa tecla e vocês não se acordam. Bora para Santas Escrituras? O Senhor vai falar com o povo católico, ó. Apocalipse 18, começando no primeiro versículo. Ó, deixa eu falar logo para vocês. Para não ter imagem de escultura, é um mandamento. Não tem imagem de escultura. E o Senhor, em Mateus 4, e o versículo, deixa eu ver aqui. Não custa nada, eu vou olhar, faço até ler para vocês. Importante as pessoas se salvarem, né? Tá aqui, ó, é Mateus o quê? Mateus 4, e o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10. 10 versículos aqui o Senhor repreendendo o inimigo. Ele queria que o Senhor adorasse ele. Então, ele não conseguiu, aí ele foi tentar os fiéis do Senhor. Entendeu? Vocês estão pensando que estão adorando o Senhor, a mãe do Senhor, mas vocês não estão, não. Por quê? Porque está escrito, tem lá no livro do Apocalipse, eu vou ler para vocês. Por que eu vou fazer o livro agora apontando só no livro do Apocalipse? Porque a humanidade está embaixo de sentença. Vai ser aberto agora o 6º selo, as pessoas mesmo ainda não se acordou. O 5 selo, né? 5 selos, 7 selo, né? 7 selos. Então, o 5 já foi aberto. Com a pandemia que houve, que matou muitas pessoas, já foi aberto. Agora vai ser aberto, vai ser o 6º. Vocês, cuidado, vocês tomam cuidado. Bora pra cá, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No livro de Oséias, eles quebraram uma aliança. Oséias 8, versículo 1, eles quebraram uma aliança que eles tinham com o Senhor. De fidelidade, não ter idolatria. Eles pegaram, quebraram. Colocaram idolatria, que é a imagem de escultura, ainda fizeram o que mais? Se rebelou contra a lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? Casa o homem e a mulher. Mas, continuando, né, ó. Novamente, levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória dele. Qual é a glória que o inimigo tem? Que ele não tem nada, que tudo quem fez foi o Senhor, pois então tudo pertence a ele, né? E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Ele gosta de adoração, o inimigo. E vocês estão fazendo isso, sem nem perceber. Ó, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você está vendo que o Senhor disse que está escrito. Está escrito aonde? Lá no livro de Êxodo. Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6. O versículo 6 está falando que é um mandamento. Então, e o Senhor está falando aqui, ó. Aqui em Mateus o Senhor está falando que está escrito que só é para adorar o Senhor. Agora eu não sei por que estão fazendo isso com o Senhor. Os padres, que o Papa já tirou, né? Agora é os padres. Então, e é terrível isso é terrível. Bora para lá, pro livro do Apocalipse, ó. A sentença sobre esse tempo. Presta atenção, vou ler bem direito para vocês. Vou ler também logo sobre o outro assunto aqui, sobre o que? As idolatrias. Sabe por que eu faço isso? Para que vocês não sejam pegos nesse pecado. Porque esse pecado para Deus não tem perdão e outra coisa. Não entra no reino do céu, não. O que está escrito lá no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse tá falando sobre isso, esse versículo, entendeu? Ó. Esse aqui é sobre o que? É sobre os demônios que tem por detrás de imagem. Presta atenção, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. As pessoas fazem isso com as suas próprias mãos. Está escrito lá no livro de Oséias. Oséias 4 a Oséias 5. Eles fizeram isso para serem destruídos, que é o que vai acontecer agora, entendeu? Ó. Não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para adorar os demônios e os ídolos de ouro, de pedra, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver,
nem ouvir, nem andar. Você está vendo? O Senhor cita sobre aqui é o livro do Apocalipse. Apocalipse o que? Apocalipse 9 e o versículo 20. O Senhor está falando, explicando sobre isso. Não podem fazer mais nada. O que vocês têm que fazer, o que eu vou ler para vocês agora. No livro do Apocalipse também. Apocalipse 18 é a sentença que vem sobre esse tempo, o tempo católico, que é a grande Babilônia. Que você está vendo que ela, se vocês lerem aqui a Babilônia, vocês vão entender que é o templo onde as pessoas, os católicos estão. E vocês estão tão cegos espiritualmente que vocês não conseguem enxergar. Ó, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e chamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou-se morada de demônio e covide de todas espécie de imundície, esconderijo de todas árvores imunda e odiável. Então, o que é que vai entrar nela? As árvores imundas, as árvores odiadas, entendeu? Ó. E foi feito o quê? Morada de demônio, vocês vão ver, né? Ó. Porque todas as nações deram do vinho da ira da sua formigação, e os reis da terra os prostituíam com ela, e os mercadores, tá todos envolvidos. Mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância da sua delícia. E ouvindo outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Aqui nesse versículo o Senhor disse, ó: sai dela, povo meu, vocês são ovelha do Senhor. Mas esse templo está debaixo de sentença. Ele vai deixar de existir aqui na face da terra. O Senhor vai dar um basta nesse templo católico. Nunca mais ele vai existir. Mas continuando. O Senhor está irado com esse templo, mas nele mesmo assim as pessoas se alertam, né? Ó. E para que não se ocorra nas suas pragas. O Senhor está dizendo que aquelas pessoas que ouviram a palavra do Senhor e sair dela, não vai ser envolvido nas pragas que vai vir para ela. Mas os que não escutaram a voz do Senhor, pode ter certeza que vão ser, né? Ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. O pecado dela tá tão grande que já tá chegando até o céu. Torná-lhe a dar como ela vós tem dado, e retribuirei-lhe em dobro, conforme as suas obras. Então, o cálice que ela deu a todo o povo que está dentro dela, pode ter certeza que o Senhor vai dar ela em dobro. É o que o Senhor está dizendo. Porque Deus é um Deus de justiça, entendeu? Todos os ídolos vão ser quebrados dentro da igreja. Vai ser por quem? Pelo Senhor. O Senhor vai pisar em cima para que as pessoas aprendam a respeitar, entendeu? Porque se aqui na Bíblia está dizendo que não é para ter idolatria, não pode ter. O Senhor vai vir sobre esse tempo e vai pisar em cima de todos. Ó, vocês viram, né, que foi que eu li? O Senhor vai dar em dobro a ela o que ela fez com o quê? Com o povo. Quando ela se gloriou e em delícia estava, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Ela está dizendo que ela não é viúva. Por quê? Porque o Senhor não morre nunca. Porque ele ressuscitou do mundo dos mortos, pronto, é para sempre a congregação do Senhor. Por isso que ela disse que nunca vai ser viúva. Mas o Senhor já deixou. O sonho que eu tive, que
duas casas foi rejeitada. A primeira foi o templo católico. A segunda casa que foi rejeitada foi o templo evangélico. As 5 loucas, as cinco prudentes vão ser tiradas da terra no dia do arrebatamento. E as 5 loucas vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque não quis ouvir a palavra do Senhor. Não quis colocar em prática. Ó. Portanto, nunca dirão a esta praga a morte, o manto e a fome, e será queimada no fogo será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Você está vendo quem vai julgar ela? É o Senhor, o próprio, entendeu? Vai julgar ele. Por isso que lá no livro de José está dizendo que ele vai vir sobre a própria casa dele. E ele vai vir com fúria sobre esse tempo. Tem razão, né? Não quer obedecer e conhece. Estando os reis da terra que se prostituíam com ela e os vinham em delícia, a chorarão e sobre ela prantearão. Quando virem a fumaça do seu incenso. Então, a fumaça do incenso dela vai subir para todo sempre. Ó, deixa eu repetir aqui que eu errei. Ela prantearão quando viam a fumaça do seu incêndio. É incêndio. Do seu incêndio. Para sempre, né? Porque quando você faz uma coisa, faz para sempre. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora o seu juízo. Então, numa hora o Senhor vai julgar essas. Numa hora, para você ver como ele é um Deus maravilhoso. Numa hora ele julga ela. Dentro de uma hora. Aconselho a vocês que vocês se arrependam. Aconselho a vocês que vocês se arrependam e vocês se voltem para o Senhor. E saia dela, porque ela está com uma sentença. Uma sentença terrível. Ó. Tirou, o Papa tirou, mas nos tempos católicos tá tudinho, continua a mesma coisa. E não só isso, tá as imagens lá, tudinho lá dentro, e também a adoração à Ave Maria, a reza. Pense que tá rezando, não tá. Quem recebe a oração é o Senhor, é o único que ressuscitou do mundo dos mortos que pode receber. Por que estão fazendo isso? A Maria, mãe do Senhor, ela morreu e foi sepultada. O único que desceu do céu, que para lá subiu novamente, foi o Senhor. E aqui está dizendo, ai, daquela grande cidade, aquela forte cidade, por uma hora, por uma hora veio o seu juízo, o juiz julgou, e sob ela choraram, lamentaram os mercadores de toda a terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate e toda a madeira. Então, muitas igrejas estão cheias de imagens de escultura feita de madeira, né?
Tem umas também que são feitas de ouro, tem umas que são feitas de prata, né? Não para de fazer ídolo, para ser destruído, é o que diz lá no livro de Osé. Oséias 8, versículo 1 e o versículo 4, fala sobre isso. Procuraram sentença para cima deles mesmos. Por quê? Porque o inimigo colocou no ouvido dele, faz, e eles fizeram. Mas sem pensar nas consequências, porque as consequências estão chegando. A madeira odorífera, o vaso de marfim, de todos os vasos de madeira, preciosas, preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e cancelar, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor, de farinha, trigo, gado e ovelha. E ovelha tá falando sobre as pessoas que estão dentro da casa do Senhor. E cavalos, carros, copos e almas dos homens, vendo? As almas dos homens dentro da congregação. E fruto de desejo de toda a alma foi ser de ti. Vou repetir esse versículo, é o 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais achará. Os mercadores desta cidade que com ela se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorarão e lamentarão, e dirão, ai, ai daquela grande cidade. Ai, ai dela, por quê? Porque elas tiveram ídolo. E dizia, ai, ai daquela cidade, daquela grande cidade, que está vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e de adornada com ouro e pérolas preciosas pérolas, porque numa hora foi assolada tanta riqueza. Numa hora o Senhor botou abaixo toda a riqueza dela, deixar de existir. Por quê? Porque não se virou para o Senhor. Muito pelo contrário, viraram as costas para o Senhor. Aí chegou o dia da sentença, chegou o dia do juízo. Não chega para todos nós, pois chegou um dia do juízo para a Babilônia, o tempo católico. Porque nem assim, com as coisas, com os selos que foram abertos, ela não se arrependeu. E parece que nem com o sexto selo ainda não vai se arrepender. Para você ver, né, como é que é aqueles que estão lá, né, representando, né? E a todo o poloto, todo o que navega todo o marinheiro e todos os que negociaram no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incenso, chamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade. Então, tem a cidade que do tempo que o Senhor destruiu, ela nunca mais existiu. Do mesmo jeito vai ser a Babilônia. Quando o Senhor destruir, ela vai ser igual uma Sodoma, uma Gomorra. Nunca mais vai se habitar lá, entendeu? Nunca mais. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando, lamentando e dizendo, ai, ai daquela grande cidade. Por quê? Porque tinha ídolo, na qual todos os que tinham no mar se enriqueceram em razão da sua opulência
porque numa hora foi assolada. E agrar-te sobre ela o céu, e foi santo, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quando a ela. Então, do mesmo jeito que Deus julgou o templo em Israel, vocês veem que Deus deu uma sentença para aquele templo, Jesus, né, deu uma sentença para aquele templo, e aquele templo até hoje não existe mais. Do mesmo jeito agora vai ser a Babilônia. Enquanto erguer o templo, que não é da vontade do Senhor, o Senhor dá um basta. É o último, entendeu? Nunca mais vão fazer isso. Continuando. O último. Já tem mais. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande monte e lançou-a no mar. Ela vai ser lançada no mar. O vulcão que vai tragar ela. Dizendo, com igual impacto será lançada a Babilônia, a igreja católica, o templo lá, né, a catedral lá, né, aquela grande cidade, e não será jamais achado. Nunca mais ele bota os pés em cima, nem olha, só vão olhar de longe, como está escrito na Bíblia, só vão olhar de longe, mas jamais não vão nem chegar perto dela, para que aprenda que idolatria não faz parte da vontade do Senhor. Quer adorar? Traba teu joelhozinho perante o Senhor, só. Não precisa de nada na nossa frente, de nada, de nada. E nem tampouco tá reverenciando, né? Como eu vejo, as pessoas fazem isso, né? Tudo mal ensinado. Eles pisando em cima das Santas Escrituras, ainda falam os outros pisar. Pisa quem não lê, pisa quem não gosta de obedecer, aí faz igual eles, entendeu? Ó. E em ti não se ouvirá mais a voz de harpa, de músico, de flauta e de trombeta, de trombeteiro, e nenhuma artifício de arte nenhuma se achará mais em ti, e ruído do mon em ti não se ouvirá mais. Olha aí, presta atenção, né? Você está dizendo que o anjo colocou e nunca mais ela vai ser achada, ó. E luz da candeia, ó. E a luz da candeia é a palavra do Senhor lá dentro para iluminar a vida das pessoas. Mas o que? Então, iluminava, mas pro outro lado, né? Botava pro outro lado. E a luz da candeia não mais luziará em ti. E a voz do esposo e a da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foi contaminada pela tua feitiçaria. E nela se adornou-se sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, todos que foram mortos na terra, a culpa está toda em cima dela. Uma sentença medonha sobre esse tempo. Agora, algo também que eu vou falar para vocês também não estão livres, não. As 5 virgens loucas que vão ser deixadas para trás, não vão estar livres também de sentença, não. Por quê? Porque se vocês se marcarem com a marca da besta, já perdeu a salvação. Vai ser erguido essa marca da besta para vocês, para ver se vocês aguentam, porque vocês tinham ele aqui conosco, que as pessoas jogaram fora, entendeu? Deixaram ele de lado para si mesmo, para aceitar os próprios desejos da carne, para o seu próprio eu, então, e deixando o Senhor de lado, entendeu? Cabe para o quê? O tempo evangélico não, né? Mas sobre a parábola das 10 virgens, cabe para ele. Não vai ser só sentença para esse templo, não. Vai ter sentença também para os outros tempos, para o outro tempo, entendeu? Porque as 5 virgens vão ser tiradas da terra. As 5 virgens prudentes, as 5 loucas vão ser deixadas para trás, por desobediência. Mas se o Senhor ama, o Senhor ainda vai fazer algo por vocês. Vai retirar vocês da terra no dia do arrebatamento, para que vocês não perdam
totalmente a salvação da alma de vocês, porque aquele que receber já não tem parte no reino do céu, né? Mas a palavra do Senhor foi entregue, né? Olha, uma boa tarde para vocês. Deixa eu ler aqui o último versículo. Ah, pronto, já tá aqui. Pensei que ia passar, né, despercebido. Essas pessoas estão fora do reino do céu, por isso que eu chamo a vocês. Por isso que o Senhor chama vocês, deixa as idolatrias de lado. O Senhor pede a vocês, eu também peço a vocês, deixa as idolatrias de lado. Está escrito na Bíblia, vocês vão querer colocar uma de vocês para o lago de fogo por desobediência, por gostar de pisar, por sentir prazer em pisar em cima da palavra do Senhor? Hã? Vocês, padre, vocês fiéis, acorda, vocês fiéis, vocês acorda, entendeu? Ó, ficarão de fora da onde? Do reino do céu, não tem parte. Preste atenção às pessoas que não vão ter parte. Inclusivelmente, os idolatras. Porque estão adorando imagem. Por detrás de cada uma tem um espírito imundo. Ó. Por isso que o Senhor disse, não fazeis nem a minha imagem que está lá em cima no céu. Está lá no Êxodo 20, e o versículo 5 está dizendo que a gente não pode fazer nem imagem, é no 5 ou é no 4, está dizendo que a gente não pode nem fazer a imagem do Senhor que está no céu, de coisa semelhante que está no céu. O Senhor não está lá no céu, nem a dele nós não podemos fazer, e as pessoas fazendo isso, né, mãe? Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatra, os que qualquer ama e comete a mentira. Ficaram do lado de fora. Essas pessoas que eu acabei de ler para vocês, ficaram do lado de fora do reino do céu. Não tem parte com o Senhor, porque era para vocês adorar o Senhor e vocês desviaram a adoração para ídolo. E atrás de cada ídolo existe o quê? Um espírito imundo, como eu li para vocês, né? Deixa eu repetir para vocês, para depois você estar dizendo assim, não, ela não falou, falei ensinação das escrituras. Jesus apareceu para mim em sonho, dizendo para mim o que? Falar para vocês toda a verdade. Eu tô falando, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Mas vamos continuar fazendo, né? Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem falar. Pronto, encerrei para vocês nesse versículo. Deixa eu falar qual é a folha, né? Apocalipse 9, e o versículo? O versículo, esse aqui também é outro texto falando sobre a Babilônia. Esse aqui é o que? O versículo. É o versículo 20, que eu li ele todinho, só o versículo 20 para vocês, entendeu? Apocalipse 9, o versículo 20 para vocês. Povo, escuta a voz do teu Senhor. Ele clama por vocês para que vocês não sejam participantes dos pecados desse tempo. Ele pede que vocês saiam dele, entendeu? O Senhor está falando com vocês. Se vocês derem ouvido, vocês serão salvos. Se vocês não derem ouvido, vão ser participantes do pecado dela, como eu li para vocês. Vocês viram que eu li para vocês, né? Tá debaixo de sentença. Mas aquele também que não dá ouvido, vai pegar a mesma sentença dela. Vou ler para vocês verem que não é. Não tô com conversa, tá escrito, ó. Apocalipse 18, e o versículo 4. E outro anjo, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais, você está vendo, você está mandando, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Ela está pecando e vocês estão pecando junto com ela. E para que não ocorra nas suas pragas. Tá vindo o sexto selo vai ser aberto. Vai ser de sentença sobre o templo católico. Se vocês tiverem, pode ter certeza que vocês vão ser consumidos junto com esse templo. Alerta vocês. Se sai das idolatrias. Entendeu? Deixa tudo de lado. Pelo amor ao Senhor e a alma de vocês. A alma de vocês. Olha, uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe vocês, mas a verdade a gente tem que falar, não pode se calar.
tem uma sentença medonha e esse templo é muito grande, existe muita alma dentro dele. As pessoas que ouvirem e compartilhar o vídeo, mais pessoas chegam. Pessoas têm chance, oportunidade de ter um novo recomeço com o Senhor. Quem tá mandando mensagem para vocês não sou eu não, porque eu não tenho o poder de sonhar com o Senhor e nem tampouco mandar mensagem para ninguém não. Quem mandou mensagem exclusivamente para vocês, pessoalmente, foi o Senhor. Ele apareceu para mim em sonho e pediu para mim falar para vocês. Eu tô só soltando. Tem de misericórdia das outras pessoas. Espalhe o vídeo para que chegue bastante pessoas, para que as pessoas saibam que esse tempo está debaixo de justiça, está debaixo de sentença. E vai ser aberta agora a sentença sobre ele. É no 6º selo. Tá entregue. A minha parte estou fazendo, né? Fui.